Eu quero cumprimentar, né, a todos com a paz do Senhor. Neste momento eu gostaria de estar contando um pouco, né, do meu testemunho, que eu me converti aos 28 anos e já tem 21 anos, né, que eu me converti ao Senhor e hoje eu, né, quero estar contando, né, um pouco, né, o que me aconteceu para que eu chegasse até a conversão. Eu vim de uma família, de uma outra religião, né? Mas eu frequentava a igreja, mas eu não lia a Bíblia, não tinha conhecimento, né? Eu conheci um pouquinho, mas não era assim o suficiente, né, para eu conhecer o verdadeiro sentido, né, da palavra, da salvação, da minha conversão. Até que um momento o meu esposo tinha um caminhão e ele vendia, né, legumes, ele buscava em uma outra cidade e vendia na região onde a gente mora. E até que então ele começou a ficar endividado, né? E ficou apavorado, começou, né, a ficar desesperado, queria resolver as coisas, não tinha como. E a um dado momento, o pessoal do Ceasa, onde ele buscava, né, os legumes e as frutas para vender, levou ele na justiça, queria receber de toda maneira. E a única coisa que nós tínhamos era essa casinha onde a gente mora e um caminhão que ele tinha, Mercedes, né, um caminhão já velho. E eles entraram com a gente na justiça e começou a querer, né, a nos pressionar. Direto vinha oficial de justiça na nossa porta e eu ficava muito triste porque eu falava assim: meu Deus, eu não nasci assim, com meu nome sujo, eu não quero morrer com meu nome sujo. Eu falava assim porque eu não entendia, né, essas coisas direito. E até que então uma irmã que morava aqui em frente à minha casa me convidou para fazer uma campanha de oração e eu aceitei. E ela começou a ler a Bíblia comigo e orava comigo sempre. E ela dizia assim, ela me mostrava a verdade, eu ficava assim, né, de olhos arregalados, né, eu ficava assim, meu Deus, né, eu não sabia disso e tal. E ela falava, chega em casa, você lê o livro de João. E eu comecei a ler, eu chegava em casa, eu vinha direto para ler a Bíblia, eu não ia fazer outra coisa. Tinha uma sede na minha alma da palavra, mas eu não entendia isso. E aí eu comecei a ler, e eu gostava e gosto muito de ler a Bíblia. E eu lia, quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E aí eu ia conhecendo Jesus. E eu fiquei emocionada porque foi a melhor coisa que me aconteceu. E naquele momento eu ia escondido porque a minha família não ia agradar, nem meu esposo, né? As pessoas da igreja onde eu frequentava também ia estar vendo e eu achava que ainda não era o momento. Mas eu comecei a visitar a igreja onde eu frequento até hoje e eu aceitei Jesus. E acho que, não sei se foi a primeira vez, não me lembro muito bem. Tinha uns rapazinhos que veio de outra cidade pregar, né, naquela igreja.
e falava assim para mim. Assim, não falava diretamente a mim, mas eu tomei como se fosse para mim. Eles falaram assim, tem alguém aqui nesta noite que tem um problema mal resolvido na justiça, que Deus está resolvendo nesta noite. E eu tomei posse naquela hora, meu coração ficou acelerado e eu senti que era para mim. E naquela semana chegou a carta, e eu tenho ela guardada até hoje, falando que eles tinham mandado um mandado de prisão para mim e o Senhor não permitiu, porque eu tinha entrado com pedido de embargos de terceiro, né, sobre o caminhão, que o advogado orientou a fazer isso, mas tudo coopera, né, para o bem. Eu não entendia nada de justiça e tudo que eles falavam a gente ia fazendo. Eles me processaram. E aí o meu esposo vendeu o caminhão, pagou, né, uma parte da dívida. Eles aceitaram a metade da dívida, que na época era R$ 26.000. Ele vendeu o caminhão por 18 mil, eles aceitaram R$ 12.000, parece, ou 13 mil, não me lembro muito bem, R$ 13.000 na dívida, e ficou como responsável aos honorários do advogado. E eles fizeram um documento em cartório, né, fora do advogado, e o meu esposo pagou e nós ficamos tendo R$ 5.000. Aí daí um tempo o advogado deles veio querendo receber os honorários, né, de nós, e o juiz ofereceu 5.000, ele não aceitou, ele falou que seguia o processo. Foi onde que meu esposo começou até a falar em suicidar, porque ele não via mais solução. E aí eu fui para a igreja e Deus usou esse irmãozinho e falou que o Senhor estava entrando e resolvendo, né, uma situação, uma causa na justiça mal resolvida. E daí para cá nunca mais veio, né, advogado, oficial de justiça na nossa porta, e ficou resolvido de uma vez por todas. Nunca mais mesmo nós tivemos problema com isso, né? Nós pagamos do jeito que eles aceitaram, porém o advogado deles queria receber honorário, mas ele não aceitou os 5.000 que nós tínhamos, e aí o Senhor entrou e resolveu. Mas eles também, o dono da dívida ficou como responsável a pagar esses honorários. Então ficou resolvida essa causa e eu aceitei Jesus. Tive muitas experiências com o Senhor e na época, né, meus filhos eram pequenos. Eu sou casada há 33 anos, tenho 2 filhos e meus filhos também já são casados. E na época eles eram pequenos, meu esposo proibiu eles de irem comigo para a igreja. E o Senhor sempre me falava na palavra que eles iam vir, ia pedir um espaço do meu lado, na casa do Senhor. Eu chorava e eu acreditei, tomei posse. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, eles estão mesmo na igreja, minhas noras, meus netos, são uma bênção. O meu esposo já conhece também a palavra de Deus, ainda não frequenta a igreja, mas ele já entendeu, né, os planos de salvação, porém ainda não se entregou totalmente, mas eu creio, já tomei posse. Lá em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu e meus irmãos somos 6, 4 já são evangélicos e mais um deles aceitou Jesus, ainda não frequenta a igreja, mas os meus sobrinhos todos, do meu lado, todos são evangélicos, graças a Deus. Eu creio que o Senhor continua trabalhando e Ele vai salvar todos os meus familiares, toda a minha família. E foi isso, foi maravilhoso. Eu me batizei depois de 2 anos de convertida, tive uma experiência muito linda com o batismo.
tive experiência também quando eu aceitei Jesus, de ter a certeza e a convicção que o meu nome está escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos, porque lá em João 12 diz: mas a todos quanto o receberam, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então eu aceitei diante de testemunhas e graças a Deus hoje eu sou presidente das mulheres da nossa igreja, Sociedade Feminina, para a honra e a glória do Senhor. Eu não me achava preparada para isso, mas o Senhor me escolheu e eu tenho feito aquilo que está no meu alcance e também dou aula na escolinha dominical, para a honra e a glória do Senhor. Somos intercessoras também do ministério, visitamos, graças a Deus. Aí depois agora dessa pandemia nós paramos um pouco, mas aí o Senhor me tocou para fazer esses vídeos. Não faço isso para querer ter algum lucro, essas coisas, nada. Eu faço mesmo para a honra e a glória do Senhor, para levar a palavra a outras pessoas. Não sei pregar, mas eu falo aquilo que eu sei, da forma simples, mas a forma simples é que todos podem entender. Então, eu, graças a Deus, sou muito feliz de estar na presença do Senhor. Nós temos lutas, porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, e todos nós venceremos, porque Jesus venceu por nós naquela cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E o Espírito Santo está conosco, Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer, do pecado. E Ele tem anjos ao nosso redor, E é isso aí, é maravilhoso servir ao Senhor, ler a Tua palavra. Eu nunca deixei de ler a Bíblia, é coisa que eu todos os dias, desde que eu converti, por isso tenho força para estar sempre frequentando, a igreja, participando, dos trabalhos, porque a palavra de Deus é que nos dá essa estrutura para suportar, as lutas e as provas, Nós somos provados, o ouro bom é provado no fogo, mas o Senhor, Ele entra com a gente na água e no fogo, tem até um louvor, Até no fogo Ele entra com a gente, também na cova dos leões está presente. Eu participo também do grupo de louvor, Não sou nenhuma cantora, mas eu participo do louvor, do grupo de louvor, muito maravilhoso mesmo. Amo o que faço e Deus realizou os meus sonhos, que era casar, ser cabeleireira, ter filhos, e Deus realizou esses sonhos, Eu sou cabeleireira há mais ou menos também 21 anos, foi na mesma época que eu me converti, o Senhor. Estudei depois de mais velha, eu só tinha a 4ª série. Depois de 37 anos eu voltei a estudar, me formei. Só não fiz a faculdade ainda, mas se o Senhor abrir as portas, eu tenho coragem também. E fiz ainda um cursinho, para dar aula para infantil, Mas eu não exercito porque, eu acho que hoje tem que ter também uma faculdade, é muito difícil entrar, E eu gosto de mexer com crianças, mas eu prefiro ficar mesmo com a parte de cabeleireira. Mas se Deus abrir as portas também, quem sou eu, Deus que capacita, Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, não é verdade? Então que Deus continue abençoando, minha família, todas as famílias, você que está assistindo esse vídeo,
Eu tive muitas experiências, se eu for contar aqui vai ficar muito extenso, mas eu só te falo que é maravilhoso servir esse Deus, é coisa maravilhosa, ter comunhão com o Senhor. Deus fala muito comigo através da sua palavra, Deus tem cumprido tudo que Ele tem falado e é isso aí. Aceita Jesus se você ainda não aceitou e segue a Cristo porque vale a pena. Que Deus te abençoe, fica na paz. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar contando este pouquinho do meu testemunho, que foi o motivo pelo qual eu aproximei de Jesus. Deus usou essa irmã para me ajudar e foi maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder ter essa rede social agora que a gente pode falar do Senhor, pode contar os nossos testemunhos e contar os feitos do Senhor. Isso é coisa maravilhosa. Então aqui fica o meu abraço e que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus.